A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar da imutabilidade de Deus. Ou seja, Ele não muda. Por 5 vezes, a Bíblia nos ensina de maneira expressa que Deus não muda. Todas as vezes que um assunto, um tema bíblico é abordado por várias vezes pelas Escrituras, isso é porque Deus, Ele quer que tenhamos uma consciência muito firme daquilo que Ele está querendo dizer para nós. E quando Deus faz por 5 vezes, expressamente, que Ele é imutável, isso é para que a nossa consciência fique muito segura da bondade e da fidelidade dEle. O Senhor não quer que tenhamos uma consciência de que Ele é um Deus vingativo, um Deus severo, de que Ele julga o seu povo, embora a Bíblia diz que Ele nos julga, Ele julga o seu povo. Mas Deus quer que tenhamos uma consciência do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade. Porque dessas 5 vezes, todas elas, o Senhor fala de algo bom que Ele fará por nós, ou de alguma promessa que Ele fez para o seu povo. Então nós vamos ver no capítulo 1, no versículo 17 de Tiago, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, e vem descendo do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo sombra de variação. Veja que eu gosto quando Tiago diz que não há nem mesmo sequer sombra de variação. Ou seja, não há qualquer possibilidade de Deus mudar aquilo que Ele prometeu a seu respeito e a meu respeito. Aqui também no capítulo 6 de Hebreus, a partir do verso 16, o autor vai falar do juramento que Deus fez para os herdeiros da promessa. E que Deus fez esse juramento para que nós conhecêssemos a imutabilidade do seu propósito. Ou seja, de que os planos dele, os propósitos dele para nós são imutáveis. Então também aqui, e isso está em Gênesis no capítulo 22, quando Deus fez o juramento a Abraão. Então aqui o autor aos Hebreus, no capítulo 6, vai nos lembrar desse juramento que ele fez, não apenas ao patriarca, mas a todos os herdeiros em Cristo Jesus. Porque em Gálatas 3:29 diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, são esses herdeiros que o autor aos Hebreus está se referindo no capítulo 6, que Deus fez um juramento de que Ele nos abençoaria. E isso para que nós conhecêssemos a imutabilidade do seu propósito e que isso nos seria como âncora para a nossa alma, para que nós nos mantivéssemos firmes como âncoras, seguros nas promessas do Altíssimo. Também aqui nós vamos ver no capítulo 13 de Hebreus, no versículo 6 diz assim: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Veja que nós devemos afirmar confiantemente que o Senhor é o nosso auxílio, por isso nós não precisamos temer. Então no verso 8 ele vai dizer: porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja que sempre que Deus quis afirmar uma promessa dele, Ele mostra que Ele é imutável, ou seja, Ele não muda, para que nós não fiquemos com a nossa mente lá no passado, quando Deus livrava os antigos, ou lá no futuro, na eternidade, que Ele vai nos abençoar. Não, Ele está mostrando que hoje Ele é o mesmo que foi ontem e que será eternamente, Ele não muda. Então nós vamos ver também aqui em Malaquias 3:6, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui Deus vai falar
sobre a infidelidade do povo nos dízimos e nas ofertas, que eles estavam roubando o Senhor. Mas ainda assim, Deus não os consumia. Por quê? Porque Ele não muda. Ele havia feito uma promessa para esse povo de que Ele restauraria Israel. E Ele ainda cumprirá essa promessa. Então Ele está dizendo, eu não vou consumir vocês, embora a obediência de vocês tenha sido constante, porque eu não mudo. Isso é para que nós conheçamos a misericórdia dele e o amor dele para conosco. Também aqui em Isaías 46:4, ele vai dizer, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Veja que ele diz que até a vossa velhice eu serei o mesmo. Isso ele mostra para nós que ele espera que nós tenhamos uma vida longa. O Senhor quer que nós cheguemos à velhice e ainda assim ele permanecerá o mesmo. Eu vos livrarei, vos carregarei, e eu já tenho feito isso. Foi isso que nós lemos aqui. E é o que eu tenho feito, carregado vocês. E aí ele continua, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Veja que ele é redundante. O Senhor ele repete por muitas vezes que ele nos carregará e ainda nos salvará. Essa palavra salvação, ela significa cura física, cura mental, emocional e vida eterna. Também significa prosperidade, livramento. É uma palavra que ela é muito completa no seu sentido, porque salvação para o judeu significa isso. E as palavras utilizadas tanto no hebraico como no grego para salvação, ela abrange toda a vida humana, em todos os sentidos. Então também aqui nós vamos ver que o rei Davi, ele tinha essa expectativa. Nós por muitas vezes, nós elogiamos Davi, falamos que ele era um adorador, de que Deus o amava, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas o grande diferencial na vida desse rei era que ele confiava no amor e no livramento de Deus. Ele confiava que Deus iria livrá-lo. Olha o que ele diz no Salmo 23, versículo 6. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então Davi, ele tinha a segurança de que a bondade de Deus e a misericórdia dele acompanharia ele por toda a sua vida, e que ele habitaria na casa do Senhor por longos dias. Essa palavra utilizada aqui é orek, a palavra hebraica, que significa longo e não algo eterno. Aqui ele não está dizendo que ele habitaria na casa do Senhor eternamente, não. A intenção de Davi aqui era dizer que por longos dias, ou seja, uma vida longa ele teria, porque essa palavra não diz respeito à eternidade. Essa palavra orek, ela significa como uma corda que se alonga. Então ele diz, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, por uma vida longa, eu terei uma vida longa e habitarei na casa do Senhor. No Salmo 34, no verso 17 e 19, ele vai dizer assim, clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Veja que Davi, ele acreditava que o Senhor livra os justos de todas as suas tribulações. No verso 19 ele vai dizer, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas. Veja que o Senhor sempre nos livra, essa deve ser a nossa expectativa.
Nós nunca devemos nos comparar àquelas pessoas que por algum motivo que nós não sabemos, não desfrutaram do melhor de Deus para elas. Nós só vamos saber lá na eternidade, porque o coração do homem é Deus que conhece. Mas nós devemos crer, confiar de que o Senhor sempre nos livrará de todas as nossas tribulações, que o Senhor não nos deixará ser provados além do que podemos suportar. Mas com a provação, Ele também nos dará o escape. Ele sempre nos dará o escape. É isso que a Bíblia diz. Também nós vamos ver em Hebreus, no capítulo 6, verso 12, que nós devemos imitar aqueles que pela fé e paciência alcançaram as promessas. Então são esses que nós devemos imitar, a fé deles, porque esses sim alcançaram as promessas. Nós nunca devemos nos comparar àquelas pessoas que, de maneira trágica, foram ceifados dessa vida, seja por uma doença, seja por um acidente, seja por algum mal terrível, irreparável que acometeu essas pessoas. Então nós devemos sempre confiar de que o Senhor sempre nos livrará, né? Devemos seguir o exemplo daqueles que, pela fé e paciência, alcançaram a promessa. O Salmo 91, o salmista vai dizer que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Veja como o salmista, ele se colocava em uma posição de destaque diante de Deus. Não por ele ser melhor do que as outras pessoas, mas por confiar no amor e no livramento do Senhor. Era assim que Davi também confiava, né? Nós vamos ver aqui no capítulo 1 de Hebreus, verso 9, o Senhor diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Veja que, embora você tenha muitos amigos, muitas pessoas à sua volta, se você amar a justiça e odiar a iniquidade, o Senhor te ungirá com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Veja que novamente há uma posição aqui de destaque em relação às outras pessoas. É assim que nós temos que nos ver. Não nos gloriar pensando que ser melhores que os outros. Não, não é isso. Pelo contrário, aquele que quiser ser o maior, que seja servo de todos. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Deus ele olha com um olhar diferenciado para aqueles que amam a Ele. Nós vamos ver que lá no Salmo 91 mesmo, ele vai dizer o seguinte: porquanto você muito me amou, eu também te livrarei. Te colocarei num alto refúgio, te livrarei e te mostrarei a minha salvação. Por quê? Porque Ele, o justo, conhece o meu nome. Então veja que quando nós buscamos conhecer o nome do Senhor, quem Ele é, o que Ele pensa, o que Ele deseja para nós, então nós o amamos encarecidamente, Ele diz. Ele nos livrará. E ele diz, te darei vida longa. Lá no Salmo 91 ele diz isso, porque conhece o meu nome. Então nós temos que crer que Deus não muda, o Senhor é imutável e Ele quer fazer sempre o melhor para mim e para você, né? O próprio Paulo também, ele vai dizer no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará
a livrar-nos. Irmãos, olha a expectativa do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, irmãos, quando eu fui até vocês, quando eu estive na Ásia, na verdade ele diz, quando eu estive na Ásia, a tribulação que nos sobreveio, ela foi além das nossas forças. Nós desesperamos até da própria vida, nós já tínhamos a sentença de morte. Mas o Senhor nos livrou para que nós confiemos no Deus que ressuscita os mortos, o qual nós cremos que continuará a nos livrar. Veja bem que Paulo ele acreditava que o Senhor continuaria livrando ele, como livrou ele lá na Ásia de tão grande morte, a ponto que ele já havia desesperado da vida. Naquela situação ali que ele viveu, ele perdeu a esperança de continuar vivo, ele já tinha a sentença de morte, ele fala, mas o Senhor o livrou, o qual nós esperamos que continuará a nos livrar. Ele também vai dizer para Timóteo aqui, na segunda carta, no capítulo 4, ele diz assim, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo está dizendo que ele foi livrado da boca do leão. Aqui não há um consenso dos teólogos em relação a que leão é esse que Paulo estava dizendo. Se era o Coliseu ou se era Nero esse leão, né? Os leões, as feras do Coliseu. Muitos acreditam que não deve ser o Coliseu porque como um cidadão romano ele não poderia ser lançado às feras, né? Mas independente disso ele está dizendo que o Senhor o livrou e que ele diz assim, e ele me livrará, continuará a me livrar de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Veja que essa era a expectativa de Paulo, o livramento. Essa deve ser a nossa expectativa. Por quê? Porque como está lá em Isaías, no capítulo 46, que o Senhor diz que até a nossa velhice ele será o mesmo e continuará a nos livrar. E ele continuará também a nos carregar, como ele já tem feito. Então nós temos que crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Talvez você me pergunte, mas e os mártires? E aqueles que são martirizados? E esses o Senhor não os livra? Irmãos, o chamado para ser um mártir é um outro propósito que Deus tem na vida de algumas pessoas. Essas pessoas, na verdade, elas serão promovidas, porque ser martirizado pelo nome do Senhor, isso é uma promoção, isso é uma honra, isso não é uma perda. Porque aqui, no capítulo 16, verso 2 de João, Jesus vai dizer, ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Em outras versões ele vai dizer, prestará um serviço a Deus. Aqueles que matarem vocês por causa do meu nome, fará um serviço a Deus. Isso porque ser morto pelo nome do Senhor, isso é uma grande honra. É diferente de uma pessoa que serve o Senhor ser morto por um atropelamento, por um assassinato, né? Ou por uma doença letal. Isso não é a vontade de Deus para nós. O desejo dele é nos livrar, é sempre nos livrar. Também Jesus vai dizer no capítulo 10 de Marcos, quando Tiago e João, filhos de Zebedeu, começaram a pedir, ao Senhor que na glória eterna o Senhor colocasse um trono, à sua direita e à sua esquerda para que eles se assentassem ali. Então Jesus disse para eles, por acaso vocês hão de beber do cálice que eu beberei? Para que vocês possam assentar ao meu lado, à minha direita e à minha esquerda?
Então esse cálice que Jesus estava dizendo ali era morrer, era dar a própria vida pelo nome dele. Então veja que quando alguém dar a vida pelo nome do Senhor, ela alcança um posto, né, elevado no reino dos céus. Então Jesus vai dizer, então se vocês beberem, né, depois ele diz, mas vocês beberão do cálice que eu beberei. Porque eles foram martirizados, né? Então, mas que assentar-se à sua direita e à sua esquerda não competia a ele, mas ao Pai Celestial, né? Mas que nós devemos sim ser servos uns dos outros. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus deve ser o menor aqui, né? Diante dos homens. Então, veja que o martírio, ele é uma maneira de ser honrado diante do Senhor. Mas não é disso que eu estou falando aqui. Aqui eu estou falando da imutabilidade de Deus em nos abençoar, em nos livrar, em cumprir com aquilo que Ele prometeu para a minha e para a sua vida. Então, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém.